Chega mais, torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, para mais um plantão glorioso aqui no GG. A gente falar, obviamente, aí das últimas novidades do Botafogo nesse segundo plantão, na segunda edição de hoje aqui do Plantão Glorioso, nessa segunda-feira, um dia amargo pós-derrota de Botafogo, mas Botafogo aí já tendo um anúncio de contratações para 2023. Vamos falar sobre isso, vamos analisar também a fala do Luiz Castro a respeito da comparação que ele fez com o Klopp ali, do momento que o Liverpool, quanto tempo o Liverpool demorou aí para se formar e quanto tempo ele é cobrado para que as coisas aconteçam rapidamente. Vamos falar sobre isso, obviamente, depois da vinheta. Óbvio que se você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito aqui no Gigante Glorioso, dá aquela moral pra gente, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha o vídeo nas comunidades que você fala de Botafogo, nos grupos de WhatsApp, para você nos ajudar na divulgação do nosso conteúdo para outros botafoguenses no Brasil e no mundo, como diz meu amigo Guilherme Cardoso. Vamos lá, vamos falar aqui de Botafogo primeiramente. A gente começa falando aqui sobre o Botafogo fechando aí com o volante Marlon Freitas do Atlético Goianiense, volante de 27 anos, que tem um contrato ainda com o Atlético Goianiense até o final desse ano, e o Botafogo já fechou com o volante para o ano que vem, já avisando a próxima temporada aí. O Marlon Freitas chega ao Botafogo só em janeiro, quando ele vai ficar livre no mercado, mas já assinou um pré-contrato com o Botafogo. O Marlon Freitas foi revelado pelo Fluminense, e aí teve duas passagens fora do Brasil, uma nos Estados Unidos em 2015, depois em 2017 no futebol da Eslováquia, e aí de volta ao Brasil passou pelo Criciúma, passou pelo Botafogo de São Paulo e agora no Atlético Goianiense, onde o Botafogo até venceu aí algumas concorrentes que queriam levar o Marlon Freitas, e o Botafogo estava na frente já assinando um pré-contrato com o jogador para janeiro do ano que vem. Nessa temporada aí, só no Brasileirão ele tem 2 gols marcados, tem 3 assistências, então é um volante muito participativo, chegou a ser destaque em algumas partidas também na Copa Sul-Americana, então bom nome a contratação do Marlon Freitas, ao meu ver. Um jogador de 27 anos, chega aí num bom momento, acho que tem tudo para agregar para 2023, né? Mas aí a gente pensa no seguinte, para 2023 tem um caminho que a gente precisa percorrer ainda, e aí a gente precisa falar sobre isso, que é falar sobre o Luiz Castro. O Luiz Castro deu uma declaração na coletiva fazendo uma comparação e citando o exemplo do Klopp, né, que precisou aí de 3 anos para construir o Liverpool. Nós vemos equipas e grandes equipas a serem construídas em 2, 3 anos. E para mim foi uma surpresa muito grande quererem uma equipa construída em 2 meses, em 3 meses. E é uma surpresa mesmo muito grande, porque está toda a gente de acordo quando dizem que o Klopp tem que ter 3 anos para construir um Liverpool, tem que estar toda a gente muito de acordo, porque é o Liverpool e é o Klopp. Nós aqui temos que construir em 2 meses ou em 3 meses, e está toda a gente de acordo que tem que ser em 2 ou em 3 meses. Ok, vamos tentar fazer este tempo recorde de construção de equipas sem oscilação em 2, 3 meses, mas tendo a certeza absoluta que poderá ser um erro de análise, um erro de pensamento, querermos equipas em 2, 3 meses, mas ainda por cima no contexto em que nós estamos. Mas mesmo assim, debaixo de tudo isso que lhe estou a dizer, volto ao mesmo. Vamos continuar caminho, vamos fazer coisas neste campeonato. Esse ponto de vista do Luiz Castro, ele pode estar correto. Aliás, ele está correto. Realmente não dá para você construir uma equipe em 2, 3 meses. É muito pouco tempo para você construir, ainda mais com as dificuldades que o Botafogo está passando, com lesões, ausência de diversos jogadores, contratações que não estão surtindo efeito, problemas estruturais, sem centro de treinamento, enfim. São diversos os fatores aí que atrapalham essa construção desse time que o Luiz Castro esperava. E em tão pouco tempo, obviamente, a gente não está vendo esse resultado e vão ter diversas oscilações. Não adianta que as oscilações vão acontecer até o Botafogo se encontrar. Não é esse o ponto. Esse ponto aí eu entendo perfeitamente. Agora, acho que esse processo dá para ser feito com alguns cuidados que o Luiz Castro não está tendo. E isso dá para a gente fazer uma análise de jogo a jogo. Isso a gente dá para fazer uma análise comparativa com algumas partidas onde o Botafogo teve uma postura muito mais agressiva, muito mais imponente em campo, e uma postura de controle, uma postura de saber o que estava fazendo em campo. E aí eu coloco um exemplo, o jogo contra o São Paulo. O jogo contra o São Paulo, o Luiz Castro usou, fez as suas modificações ali, parecendo visar o adversário, parecendo analisar o que ele estava enfrentando. E não é a percepção que a gente tem do restante dos jogos. O Luiz Castro, quando entra com 3 zagueiros contra o Cuiabá, ele não parece saber que conhece o adversário. Esse é um problema, ao meu ver, pontual do Luiz Castro, que precisa ser resolvido. Porque isso atrapalha o caminho que o Botafogo está querendo percorrer até chegar no processo de estabilidade. Para a gente ter um processo de estabilidade, num campeonato como o Brasileirão, como a própria Copa do Brasil, você analisar o adversário e fazer suas modificações de acordo com aquilo que você analisou dele.
Essa é uma das questões que a gente menos vê no Luiz Castro. O Luiz Castro não parece analisar o adversário com tanta clareza. Óbvio que eu também não vou ser injusto. A questão de você trabalhar com um elenco totalmente esvaziado, as contratações que chegaram na primeira janela, boa delas estão machucadas. Peças importantes ali que funcionam de velocidade não estão atuando. Ontem o Botafogo entrou em campo com 7 zagueiros relacionados. 7 zagueiros relacionados. Você não tem um cara de criação, você não tem um cara de velocidade ali. Enfim, então a gente realmente... Alguns pontos eu concordo com o Luiz Castro, o ponto de defesa dele, tem um argumento que funciona, mas em algumas coisas não dá pra gente simplesmente fingir que nada aconteceu. Não tem como a gente encarar um Cuiabá que estava no Z4 jogando com 3 zagueiros. Não dá, a gente precisa fazer... Aí vale da criatividade do Luiz Castro. Esse é um ponto que eu tenho uma crítica ferrenha para ele. O Luiz Castro usa pouco a criatividade dentro do que ele tem na mão. Não precisa ter uma visão imediatista para que você tenha esse tipo de atitude. De você conseguir construir, conseguir mudar o jogo com o que você tem na mão. Isso é criatividade. Isso ele tem que ter. Ele tem que exercitar essa criatividade. Não dá para o tempo todo pensar no projeto a longo prazo. O projeto a longo prazo já está acontecendo. Ninguém aqui está cobrando que ele tenha aí um Liverpool na mão em 2 ou 3 meses. Obviamente não é isso. Mas a gente precisa ter pelo menos uma consistência de jogo. Ter pelo menos uma apresentação. O Botafogo apresentar vontade, apresentar senso tático, variações táticas, coisas que a gente não está enxergando no Botafogo. Tendo elementos que você identifica ali, ó, ali houve o trabalho do Luiz Castro. Pô, a gente não tem um cara para fazer isso. Teve uma tentativa de mudança. A gente não vê isso acontecer com o Luiz Castro. Isso é um problema que eu vejo para que esse caminho tenha um pouco mais de sucesso. Eu repito aqui, não estou dizendo que a gente tem que ter um Liverpool para ontem. Estamos ali no meio da tabela, mas é um meio de tabela perigoso, é um meio de tabela com uma pontuação perigosa, no campeonato super disputado. Estamos dentro dali do que imaginávamos, entre aspas, né? Imaginávamos para o primeiro turno, que é o Botafogo estar no meio da tabela, mas é um campeonato muito enganoso, não dá para se encostar nessa tranquilidade de estar no meio da tabela. O Botafogo precisa se apresentar melhor. Se vai ganhar todos os jogos, obviamente não vai ganhar todos os jogos, isso aí a gente sabe. É ruim perder, eu odeio perder, não dá para que você... achar aceitável uma derrota para o Cuiabá como foi, uma derrota para o América Mineiro como foi, uma derrota para Goiás, para Avaí. Essas derrotas são inadmissíveis. E aí acho que falta um pouco dessa malícia aí do Luiz Castro de analisar o adversário. Acho que o Luiz Castro pensa muito mais em como ele vai fazer funcionar aquilo que ele tem em mãos, que às vezes é escasso, às vezes é pobre. Realmente ele fica sem peças na mão para resolver. É um trabalho difícil, mas é um trabalho que cabe a ele usar a criatividade e pelo menos demonstrar uma tentativa de uma variação tática, uma tentativa de mudança. Não dá para entrar no conformismo de meio de tabela e jogar com 3 zagueiros contra todo mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Isso é nítido, isso é claro para todo mundo. Isso precisa ser cada vez mais claro também para o Luiz Castro. Daí a gente fica no aguardo da segunda janela. Espero muito que venham jogadores aí para que esse tipo de discurso do Luiz Castro vá se fechando cada vez mais, que ele tenha realmente com quem trabalhar para que as cobranças sejam cada vez maiores, porque cobrado ele vai ser sempre. Cobrado ele vai ser sempre. Ele está no Botafogo. Ele está numa instituição aqui que quer as coisas para ontem. A gente sabe que não funciona assim, mas ele vai ser cobrado. Essa cobrança vai vir, isso é natural. Natural, o torcedor vai cobrar cada jogo, vai cobrar postura, vai cobrar variação tática, vai cobrar que o Luiz Castro pareça estar fazendo alguma coisa. Isso é natural do torcedor do Botafogo. Ninguém aqui está sendo imediatista, eu pelo menos, não é da minha bandeira pedir fora a cabeça de treinador aqui, não estou pedindo cabeça de ninguém. Acho que por o Luiz Castro funcionar, ele precisa de algumas situações que não estão acontecendo no Botafogo, como infraestrutura, como peças importantes para que ele faça esse time funcionar. Com o que ele tem na mão, não está funcionando da maneira que ele acha que deveria funcionar. E eu não vou cair na ilusão de que esse tipo de pressão vai fazer o John Textor mudar de ideia de um planejamento a longo prazo. Não vai. Eu não vou ficar aqui gastando saliva pedindo cabeça de treinador por conta de resultado imediato. Eu não estou pensando no domingo, eu não estou pensando na quinta, eu não estou pensando no jogo de quarta, eu não estou pensando no amanhã, estou pensando lá na frente. Pelo menos essa é a minha cabeça. Inclusive isso pode até desagradar muita gente aqui. Cansam de falar, pô, na live, quando eu dou um depoimento, ou dou uma fala minha que pensa num trabalho a longo prazo, pô, a galera vem com aquele discurso, pô, passador de pano, não sei o quê. Não ligo pra isso, cara, não tenho o menor problema com isso. Eu consigo divergir também até dos meus colegas aqui do canal, às vezes, muitas vezes a gente diverge, não tem problema nenhum. Acredito que é um espaço democrático quando a gente coloca nossas opiniões. Alguns vão gostar, outros não, isso aí é natural. Ainda mais depois de uma derrota, porque a gente fica com os nervos à flor da pele, não é verdade? Mas sempre é importante fazer o exercício de parar, analisar com cuidado tudo aquilo que o Botafogo tem passado a cada dia. Eu consigo analisar aqui a partida de ontem horrorosa, problemas diversos que precisam ser corrigidos para ontem, mas se a gente não tiver uma visão macro da coisa, a gente vai cair sempre na mesma falácia que a gente sempre combate no futebol brasileiro, né?
O futebol brasileiro sempre é trabalhar no imediatismo. E aí, se o Botafogo entra com a proposta de mudar isso, realmente aí a gente não pode entrar em contradição. Queria muito que o processo fosse um pouco mais acelerado. André Mazuco, Luiz Castro, John Texo, acelerar esse processo da segunda janela para a gente ter esses jogadores já para as próximas partidas. Enquanto os jogadores vão chegando, o Marçal já está treinando, o Carlos Eduardo já se despediu dos companheiros lá do Al Hilal, mandando aí um recado nas redes sociais, se despedindo da galera, agradecendo ao clube, já está a caminho do Botafogo. E aí faltam aí os acertos com o Matheus Pereira, que mudaria o nível completamente do Botafogo, com o Orreda, outros nomes vindo para essa segunda janela, seria importantíssimo para a gente conseguir ver um Botafogo diferente aí para o restante desse segundo turno. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos vocês, saudações alvinegras, fui, até a próxima.